Olá, gente, tudo bem? Sou a Patrícia Cândido Sanguita, sou médica, mentora, terapeuta, curandeira, e eu decidi usar esse espaço do YouTube também para compartilhar tudo aquilo que eu tenho usado para o meu próprio despertar de consciência e que tem transformado a minha vida. Então, hoje eu vou trazer para vocês a minha experiência como alguém que faz ressonância harmônica desde o ano de 2021. Nesse último ano, eu confesso para vocês, desde outubro do ano passado para cá, eu tenho feito menos, foi a última vez que eu pedi a onda, mas eu quero compartilhar as verdades sobre ser uma ressonante, as verdades sobre essa terapêutica do professor Hélio Couto, que muitas pessoas concordam, outras não, mas que, enfim, eu só posso compartilhar aquilo que eu vivi. Então vamos lá. Eu conheci o professor Hélio Couto lá pelos idos de 2018 e confesso que naquele momento não fazia muito o meu jeito. É a forma dele falar, a fala mais lenta, eu falo que ele é mais um paizão. Então, naquele momento, eu não senti o chamado. Em 2021, naquele momento, período meio pandemia, eu estava vivendo grandes transformações na minha vida. Eu tinha mudado de cidade, tinha acabado de me mudar para Florianópolis, estava um ano em Palhoça, depois né, vim de Minas, fiquei um ano em Palhoça, depois vim para Florianópolis. E nesse momento, junto com a mudança, eu estava vivendo outros períodos muito fortes. A expansão do meu projeto para médicas integrativas, então foi um período em que eu dei um boom assim nesse projeto. Claro que hoje não é mais o meu projeto principal, mas naquela época era muito importante isso para mim. Eu estava desenvolvendo o primeiro Retiro Mulheres de Medicina, que também foi um outro projeto muito forte, muito potente, que a gente já está fazendo aí desde 2021. E o terceiro ponto é que eu tive uma abertura da minha percepção mediúnica, eu posso dizer claramente isso. Então, todas essas coisas vieram tudo junto ao mesmo tempo, e isso mexeu muito comigo, e com a minha família, né? Essa mudança, ela foi muito forte para minha família. Então, nesse caminho, eu decidi assistir as palestras do professor e pedir a ressonância harmônica. Eu fiquei 3 meses assistindo as palestras, assisti enquanto cozinhava, assisti enquanto dirigia, enfim, assistia o dia todo, arrumando armário de criança, porque eu sempre estou tendo que fazer alguma coisa, enquanto isso eu vou consumindo aquele conteúdo. E nesse processo, eu já vivi muitas curas assistindo às palestras, aquela série gratuita dele de palestras que são importantes para quem vai pedir ressonância harmônica. Bom, naquela série gratuita eu já entendi muitas coisas e eu tive ali uma virada de chave que ainda não está totalmente incorporada em mim, que é um processo que eu falo que é um processo que a vida toda a gente vai ter que trabalhar porque nós vivemos num campo de escassez. Mas ali naquelas palestras eu entendi que o todo, que o eu superior, que Deus é pura prosperidade. Porque Deus, o todo, o eu superior, ele é só coisas boas, inclusive materiais. Então essa percepção ela virou a minha chave. Eu me lembro que só isso já me trouxe uma cura profunda, inclusive com resultados materiais. Bom, eu cheguei até a ressonância harmônica para buscar prosperidade, né? Naquela época eu queria, como o professor Hélio mesmo fala, casa, carro, apartamento. Ele fala, todo mundo chega aqui querendo casa, carro, apartamento. E eu também buscava a iluminação espiritual. Olha que ousada, gente, olha só que ousada eu queria me iluminar, né? Estou bem distante disso. Enfim, abrindo um adendo, porque talvez você esteja assistindo a primeira vez sobre algo falando de ressonância harmônica, e eu não expliquei lá no começo, eu não vou ficar editando esse vídeo, porque eu gosto dos vídeos em que eu falo de uma forma solta, de uma forma organizada, dentro daquilo que foi a minha experiência. A ressonância harmônica é um tratamento vibracional, que a gente recebe uma onda por e-mail e a gente coloca aquela onda para tocar, e aquela vibração é direcionada para a gente, para processos de transformação vibracional mesmo. É feita por uma tecnologia, né, do professor Hélio Couto e a sua equipe. Então, muitas pessoas fazem ressonância harmônica e eu decidi experimentar, era o mês de outubro de 2021, eu tinha acabado de vir do Retiro Mulheres Medicina e pedi a minha primeira onda. Naquele momento em que eu pedi a minha primeira onda, foi muito interessante, porque a gente recebe um e-mail automático quando você pede a primeira onda, e esse e-mail fala assim: você já está recebendo apoio espiritual. Naquele momento, eu já senti uma conexão, né? Eu senti que naqueles dias, gente, naquele ano, eu vivi fortes ataques espirituais, e isso pelo projeto e pelo propósito que eu me colocava no mundo. Então, por fazer essa transformação em mim, isso afetou, e eu sentia muitos ataques em mim, nos meus filhos, no meu marido, em toda a minha família. E aí, quando eu recebi aquela mensagem, você já está recebendo apoio espiritual, aquilo me deu
uma respirada fundo. Mas vocês não sabem o que aconteceu naquela primeira onda, quando eu pedi e recebi essa mensagem. Tinha 2 semanas que estava morando na minha casa uma coelhinha chamada Líria, que era uma coelhinha que a gente adotou, que era do nosso vizinho, inclusive, e a gente cuidava com muito amor, e essa coelhinha era a vida dos meus pequenos ali, a Maria cuidando. A minha última imagem da Líria foi de olhar pela janela, era um domingo, e a Maria tá lá no pátio brincando com a coelhinha. Uma hora depois, mais ou menos, essa coelhinha fugiu para a rua, ela desceu, né? A gente morava numa, tipo, uma cobertura assim. Ela desceu e o próprio vizinho, que foi quem nos doou a coelhinha, tinha outros coelhos, mas também tinha cachorros. E o cachorro desse vizinho enlouqueceu e matou a nossa coelhinha. Aquilo foi assim, nossa, eu fiquei desolada, meus filhos ficaram desolados e eu entendi ali que ela tinha feito um sacrifício, sabe? Eu ainda não entendo muito para explicar para vocês como acontece isso, mas os animais muitas vezes adoecem nos nossos lugares, morrem no nosso lugar, eles se sacrificam por amor. E eu senti que ela se sacrificou. Quando veio a onda de ajuda espiritual da ressonância harmônica naquele primeiro momento, eu acho que estava tão, tinha uma vibe tão assim querendo nos derrubar, que foi um choque energético e aquilo atingiu a minha coelhinha. Enfim, ela foi uma barreira protetora. Eu senti isso, eu falo isso numa boa, porque foi realmente o que eu sinto até hoje, 4 anos depois. Hoje a gente já tem um outro coelho que a gente adotou logo em seguida, temos um cachorro gigante. Os dois não se entendem muito bem, a gente separa os dois para a gente não ter mais acidentes. Enfim, esse foi um ponto. Então, como eu falei para vocês, eu cheguei na RH como a maioria das pessoas, buscando limpar o meu campo vibracional para prosperar. A primeira onda, ela veio como uma grande limpeza. Então, sensação que saiu muita coisa, muita coisa. Mas ela também trouxe muita harmonia para a minha família. A minha sensação era que eu realmente estava começando a caminhar para frente, não estava só girando em torno do mesmo lugar. E essa primeira onda, ela harmonizou muito o meu casamento. Ela trouxe assim um reencontro mesmo de casal, sabe? Então eu fui buscar uma coisa, mas recebi isso e eu achei incrível. A segunda onda, que eu pedi 3 meses depois, ela deu uma grande expansão. Naquela segunda onda, eu fechei um contrato assim, tipo, que me elevou muito, né? Um contrato de uma consultoria, uma mentoria que durou um tempo e que fez com que eu saísse daqui para cá, sabe? Então, ela trouxe realmente essa prosperidade. A partir da terceira onda, eu me sentia sempre elevando, elevando, elevando. No entanto, a partir da terceira onda, eu já entendi o que a ressonância vinha trazer para minha vida. E era muito mais a cura espiritual. Então, a prosperidade, gente, ela vem quando a gente faz essas curas vibracionais, quando a gente limpa esse campo e a gente sustenta. Então, só fazer a ressonância não traz a prosperidade. Eu diria que se você faz a ressonância de um lugar de descuido emocional, até piora. Porque o que eu sentia, e eu falo isso, gente, só para as pessoas que são ressonantes como eu, né? Eu tenho algumas amigas que são, e a gente sempre está conversando sobre esse assunto. Eu sinto que tudo se potencializa. Então, se eu tenho um problema, ele fica maior. Se eu coloco o foco naquele problema, entendeu? Se eu coloco o foco naquela doença, ela fica maior. Se eu coloco o foco na escassez, ela fica maior. Então, o cuidado que a ressonância me exige é que eu tenha cuidado com aquilo em que eu estou colocando foco. Esses últimos anos em que eu fui ressonante, eu percebi alguns padrões. O primeiro deles era essa sensação de crescimento constante, um crescimento que era de dentro para fora, que vinha na liberação de mágoas, na cura de traumas, no perdão de várias situações que eu vivia. Eu me sentia todos os dias me tornando uma pessoa melhor. Quando vocês falam, nossa, sua fala é tão. Eu recebo algumas mensagens, fico feliz falando que a minha comunicação é ótima, que o meu conteúdo é muito bom. Eu estou há 12 anos, pelo menos, em processo de transformação evolutiva mesmo, tentando ser uma pessoa melhor. Então, meu conteúdo, ele não é só intelectual. Eu não estou aqui lendo um livro, eu estou compartilhando com vocês coisas que eu vivi nesses últimos anos. Todos os meus cursos são basicamente assim. Então, a ressonância harmônica foi esse lugar. Um lugar que eu esperava que ela fosse me dar carro, casa, apartamento. E o que ela me trouxe foi cura emocional. Então, esse processo de cura emocional, ele era tão profundo que quando aquela onda chegava, aquela primeira semana, era uma expansão gigante, sabe?
quando de repente do nada sua agenda lota e você não sabe nem onde colocar mais cliente, você não tem lugar, sua secretária fica louca porque você não sabe de onde surgiu tanta gente, era isso que acontecia todas as vezes que a onda chega. Só que se eu não sustentava aquela vibração, logo voltava ao normal. Então eu percebi que a onda ativava muitas coisas, mas eu precisava sustentar a vibração. Um outro ponto que a onda fez para mim muito importante foi a cura de vidas passadas. Como assim, Patrícia? Sim, algumas vezes eu recebi a onda e eu acessei memórias. E em um desses momentos eu acessei uma memória durante 3 dias seguidos em sonho. E durante esse sonho era um sonho muito forte, em que eu fazia algo muito ruim. E eu sonhei 3 dias seguidos com isso. E aí, no terceiro dia, eu lembro que eu virei para o meu marido e falei assim: Nossa, eu tenho sonhado com isso todos os dias. Isso acontece nesse lugar, com determinadas pessoas. E aí, ele me sacou e falou assim: Olha. Você é a única pessoa que não morre, no caso, porque você que fez o mal para todo mundo aí. Né? Ele me trouxe isso e aquilo ali me fez uma catarse, porque era aquilo mesmo, era aquela a verdade que eu sentia. Eu sentia que a ressonância tinha chegado lá naquele ponto de culpa, de dor da minha consciência. E naqueles dias eu fiz uma liberação de lágrimas, de dor, de um pedido profundo de reparação, sabe? De reparação de todo o mal que eu já havia feito. Então, a onda, para ela te iluminar como você quer, como eu queria, precisa limpar a nossa consciência, no sentido de que a gente possa ir deixando para trás as nossas partes difíceis. Nesses últimos anos, eu enfrentei batalhas pessoais muito profundas e elas foram amparadas pela minha espiritualidade e pelas ondas vibracionais da ressonância harmônica. Então, eu quero compartilhar no outro vídeo, deixa aqui embaixo se você tem interesse em saber como foi a onda para os meus filhos, porque eu pedi ressonância harmônica durante mais ou menos um ano para o meu menino e para minha menina. E eu posso compartilhar com vocês também as experiências fortes, se vocês tiverem interesse. Fala aqui embaixo se você tem interesse. Enfim, mas o que eu percebi foi isso. A cura, ela é de dentro para fora. A ressonância harmônica, ela é como se ela evoluísse em anos. O professor ele fala, né, como se você liberasse coisas de 200, 300 anos, que você ia levar 10 vidas para resolver. Você resolve ali, só que você tem que bancar. Você tem que bancar a cura, você tem que bancar a elevação vibracional e você tem que bancar a nova consciência que se desperta. Eu fiz um compromisso comigo de reparação pelas questões do meu passado. E a minha reparação hoje é trabalhar também como uma servidora nesse caminho de despertar de consciência. Então, assim, tem dias que eu não quero gravar vídeo como hoje, ou como ontem, ou como anteontem, hoje eu até queria. Mas nesses dias eu lembro que eu sou uma servidora desse espírito maior, né? Desse grande espírito que governa o mundo, que é essa inteligência universal, profunda, perfeita, que quando a gente entra em contato com essa ressonância, com esse eu superior, que era sempre uma das buscas minhas também ali na ressonância harmônica, acessar o meu eu superior, acessar essa frequência do meu eu superior. Quando eu entro em contato com ele, todas as questões se dissolvem e eu posso seguir com muito mais paz. Então, a verdadeira prosperidade está no nosso eu superior, a verdadeira cura está no nosso eu superior. E isso você vai encontrar em todas as palestras do professor Hélio. Certo? Esse vídeo já está um pouquinho longo, eu vou parar por aqui. Mas deixa aqui embaixo se você quer saber mais um pouco, porque tem mais coisas ainda. E se você quer saber como foi a ressonância harmônica nas minhas crianças. Tá bom? Então, até mais.